Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui começando a nossa aula 7, né? Essa aula que vai ao ar aqui sábado, né? Como nós combinamos. E vamos continuar falando sobre função do primeiro grau, função afim, né? Que é a mesma coisa, como a gente disse. Função linear e tudo mais. E agora só fazendo exercício, né? A gente já esgotou o conteúdo de função do primeiro grau. Agora nós vamos ver um monte de exercícios relacionados a esse camarada aí, beleza? Bom, então vamos lá. A gente vai falar sobre isso aqui. Isso aqui é a nossa tela inicial, como vocês já bem conhecem. E eu vou desativar minha câmera aqui para ficar mais fácil de eu manipular o quadro, né? E ter mais espaço aqui para poder escrever as coisas para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou desativar minha câmera aqui e vamos para a nossa aula de exercícios, né? Nossa primeira aula de exercícios, somente de exercícios sobre função do primeiro grau. Bom, então eu separei esses exercícios aqui para vocês. Olha só, o primeiro fala o seguinte: encontre o valor do coeficiente angular das funções. Bom, lembra que na aula passada a gente aprendeu a calcular esse coeficiente angular e a gente lembra que, eu espero que vocês lembram, né? Lembrem que foi ontem isso, é que o coeficiente angular, ele o coeficiente angular de uma função do primeiro grau, ele indica a inclinação da reta, ou seja, a inclinação da reta que representa essa função no plano cartesiano. E para você achar essa inclinação, claro, quando a gente fala de inclinação, a gente está falando que é um ângulo, não é? E esse ângulo ele tem um valor em graus, radianos, lá, enfim. Mas para nós aqui, a gente precisa transformar esse ângulo em um número, né? Em um escalar que vai ser esse cara aqui, que é o coeficiente do x. Para a gente fazer isso, a gente viu lá, que eu vou colocar até aqui do lado, ó, que sempre o coeficiente linear, ou melhor, o coeficiente angular da função do primeiro grau é dado pela tangente do ângulo alfa, né, ou do ângulo x, né, um determinado ângulo de inclinação da reta, ou seja, da reta que simboliza o gráfico da função. Beleza? A gente viu isso lá. E a gente viu também que para você calcular, para você encontrar isso, você precisa, no gráfico da função, você precisa identificar um triângulo retângulo e lembrar daquela relação trigonométrica em um triângulo retângulo que diz que a tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, né? Visto em sala lá. Muito bem, então o que é que você precisa para calcular essa função, calcular esse coeficiente linear? Você vai precisar da função em si, então ele te deu a função, ele está aqui, e ele tem que te dar uma outra informação qualquer, que você com essa informação seja capaz de montar o triângulo retângulo lá no plano cartesiano. Muito bem, então revisado isso, o que é que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui o plano cartesiano para a gente poder, deixa eu só desenhar ele o mais bonitinho possível, né? Para a gente poder ter um negócio legal aqui. Então aqui, ó, você desenha o seu plano cartesiano. Não esqueça nunca que o plano cartesiano ele tem que ter uma orientação. Essa linha aqui está muito grossa. Ele tem que ter uma orientação e tem que estar com os eixos identificados, né? Então está ali o x, que é o eixo horizontal, o y, que é o vertical. Bom, o que é que você precisa e o que é que você tem aqui de informação dessa função afim? Ele diz que f de x é igual a x menos 3 e ele quer saber qual é o valor de x. Mas ele te diz que o f de 3 é zero. Bom, só pelo fato dele me dar esta lei de formação da função aqui, ó, eu já sei que o b da função, lembra que a função ela não é sempre assim, f de x igual a ax mais b, então o b da função nesse caso é 3, né? Menos 3, na verdade. Então o que é o b? Não é o ponto onde, né, é o y do ponto que corta, onde o eixo da função corta onde o gráfico da função corta o eixo dos y, né? Então vamos lá, menos 3. Menos 3 vai estar no eixo dos y, vai estar mais ou menos por aqui. Vamos colocar aqui, ó, menos 3. Certo? Está para o lado negativo, visto que aqui é o zero, é o centro, né, do eixo cartesiano. Muito bem. E só com isso dá para eu montar um triângulo aí, para eu saber? Não, preciso de 2 pontos, pelo menos, para eu poder traçar o gráfico da função. O outro ponto ele me deu aqui, ó.
ele diz que o f de 3 é zero. Quando ele me diz que o f de 3 é zero, ele está me dando uma informação importante. Ele está me dizendo que o 3 é raiz da função, né? Porque quando eu escolher o x igual a 3, o valor da função zera, ou seja, a gente tem uma raiz. E a raiz é sempre o ponto que a função corta o eixo dos x. Então, se a função tem raiz 3, aqui no ponto x igual a 3, ó, ela corta o eixo dos x. Então, nota que agora eu tenho 2 pontos. Se eu tenho os 2 pontos, eu posso montar tranquilamente a minha reta. Porque eu preciso de 2 pontos para montar uma reta, né? Aí eu posso montar aqui, ó, tá aqui a reta. Beleza, show de bola. Aí você já começa a perceber que a gente tem um triângulo, né? A gente começou a ter um triângulo aí, retângulo, por quê? Se você disser que esse aqui é o triângulo, ó, esse que eu vou marcar aqui para você, ó, esse cara aqui é o triângulo, então você nota que ele tem 90 graus ali na origem, e aí o ângulo de inclinação da reta que eu estou querendo saber, né? Qual que é o ângulo de inclinação da reta? Esse bem aqui, ó. Esse é o ângulo de inclinação da reta, né? Que é o que a gente chama de alfa. Aí você vai perceber o seguinte, para onde está o... Como é que eu acho esse alfa? Visto que... como é que eu acho agora o A? A gente sabe que o A é igual a tangente do alfa, certo? Mas como é que eu vou calcular a tangente desse alfa se esse alfa está para o lado de fora aí, ó, e não tem triângulo ali para o lado de fora? Ora, você vai lembrar lá do teorema de Tales e tudo mais, você vai lembrar que bem aqui, bem aqui quando você tem duas retas que se cortam, ou seja, elas estão fazendo isso aí, ó, você nota que tem a função aqui e tem o eixo do x aqui, né? Então, esse ângulo aqui e esse, eles são iguais porque eles são OPV, né? Opostos pelo vértice. Então, se eu encontrar a tangente deste ângulo aqui, necessariamente eu estarei encontrando a tangente do ângulo oposto pelo vértice a ele. Beleza? Então, nosso problema basicamente terminou. Basta agora eu calcular o meu A, dizendo que o A é a tangente do ângulo alfa. E aí nós vamos chegar à conclusão que o A vai ser igual a tangente do alfa, né, que é a mesma tangente desse ângulo que está aqui dentro, vai ser o cateto oposto, que é esse cara aqui, ó, que é quanto? Lembra, é 3, não é menos 3, porque não existe medida negativa, né? A gente está falando de uma figura plana, que é um triângulo. Então eu tenho o 3, né? A distância do 0 ao menos 3 é 3, né? E sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é o que está do lado do ângulo, que também, a medida também é 3. Portanto, se o A é igual a tangente de alfa e a tangente de alfa é 3 sobre 3, então o A é igual a 3 sobre 3, que é exatamente igual a 1. Portanto, a gente encontrou o coeficiente angular desta função f de x igual a x menos 3, que é 1. Portanto, eu posso colocar o 1 aqui na frente do A e a minha função ficaria f de x igual a x menos 3. Né? E aí você pode fazer o teste, ó. Se você tem f de x igual a x menos 3, se você pega o 3 e substitui na função, 3 menos 3 está exatamente zero. Portanto, o 3 é raiz da função f de x igual a x menos 3, né? Visto que a gente acabou de calcular o coeficiente angular dela e encontramos que é 1. Beleza até aí? Bom, você percebe que agora eu vou passar um pouco mais rápido na outra função aqui, porque o mecanismo é sempre o mesmo. Tá? Só que nessa outra função, você perceba que eu fiz questão de colocar valores ali diferentes para que você entenda que os valores das funções, dos coeficientes, podem ser quaisquer valores reais. Tá? Não precisa ser valor bonitinho, valor inteiro, não necessariamente. Então vamos lá. E também não precisa ser sempre f de x, né? Então o que você tem que perceber é o seguinte, ó, o parâmetro da função, ou seja, a variável da função é a que vem dentro do parêntese aqui, né? E esta letra que tem dentro do parêntese, ela tem que vir aqui dentro da função também. Então se for f de x, vai ser x lá dentro, com um coeficiente que pode ser qualquer letra, no caso aqui é m, né? Se for f de a, então aqui vai ter no lugar do t, vai ter que ser um a, e na frente do A vai ter que ser uma outra letra qualquer, que é o coeficiente da variável da função. Tá? Estou recapitulando isso, mas a gente já viu isso aí em sala, né, algumas vezes. Muito bem, então vamos lá. O que é que eu preciso para calcular o coeficiente angular
dessa função aí, que no meu caso aqui é m, né? Eu preciso desenhar o gráfico. Então, é sempre bom, né? Então, tem alguns colegas que, né, lá na própria aula, disseram, não, eu posso fazer de cabeça e tal. Pode, não tem problema nenhum. Só que eu não recomendo, tá? Faça sempre o gráfico e tal, porque você pode errar a questão por besteira, tá bom? E na prova, de repente, eu vou pedir, né? Se a gente for fazer uma avaliação, vou pedir para você fazer o gráfico e tal, até para a gente perceber se você teve essa visão aí, né, de esboço de gráfico. Então, bora lá. Aí o eixo cartesiano. Primeira informação que a questão me dá é que a função, o gráfico da função corta o eixo dos y no ponto, né, no y igual a raiz de 2. Raiz de 2 é mais ou menos 1 alguma coisa, né, positivo, né, 1,40 e pouco e tal. Então, vou botar bem aqui, ó. Vamos supor que aqui, se fosse o raiz de 2, é positivo, então você tenha cuidado, porque se você plotar em posições diferentes do gráfico, o gráfico vai ficar completamente errado e aí você vai errar realmente a questão por conta dessa observação. Então, o valor onde o gráfico dessa função corta o eixo dos y é em raiz de 2 positivo, por isso acima do zero aí. Agora, qual é a outra informação que ele me dá? Ele me dá que o f de menos 1 é zero, ou seja, o menos 1 é raiz da função. Portanto, a função corta o eixo do x no x igual a menos 1. Então, eu vou colocar o menos 1 bem aqui, ó, mais ou menos menos 1. Certo? Então, agora eu tenho os dois pontos. Eu tenho um ponto que é onde o gráfico da função corta o eixo do x, que é para o lado negativo, né, o menos 1. E tenho o ponto onde o gráfico corta o eixo dos y, que é no raiz de 2. Tranquilo? Agora eu posso traçar meu gráfico. E aí vamos traçar aqui da forma mais bonitinha possível, né, passando pelos dois pontos que a gente marcou. E aí você começa a ver que montou um triângulozinho aí. E nesse caso, eu nem vou precisar usar aquele negócio de ângulos opostos pelo vértice. Por quê? Porque o nosso alfa, ele está bem aqui dentro. É o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo dos x. Beleza? Bom, então, o meu problema está basicamente resolvido. Eu sei que o meu coeficiente A é igual a tangente desse alfa. Logo, isso vai implicar que o coeficiente A vai ser igual a tangente de alfa, vai ser a relação entre o cateto oposto, que nesse caso aqui é raiz de 2, como você pode ver, e o cateto adjacente, que nesse caso é esse camarada aqui, que você não pode pensar que é menos 1, porque a gente está tratando de distância, né, de comprimento, medidas de figura plana. Então, de 0 a menos 1, nós temos o 1, né? Ou seja, temos a distância 1. Portanto, a gente acabou de chegar à conclusão que o nosso coeficiente angular desta função vai ser exatamente igual a raiz de 2. Perceba que não tem necessidade dos números serem bonitinhos, tá? Não tem necessidade, tá legal? Então, assim como lá o coeficiente angular da primeira foi 1, o coeficiente angular da segunda já foi raiz de 2. É um número real, sem nenhum problema. Legal? Muito bem. Então, essa era a nossa primeira questão. A segunda questão, ainda nessa pegada aí, né, de função e achar coeficiente angular e linear, eu digo assim para você, ó, sendo a função f de m, opa, aqui tá errado, né, tem que colocar aqui direitinho, acabei de cometer um erro aqui, se é f de m, então aqui é n vezes m, né, não pode ser x, porque aí não faria sentido, porque a mesma letra que está no parênteses tem que estar dentro da lei de formação da função. Então fica f de m igual a n vezes m mais 13, com raiz 3. Encontre os coeficientes angular e linear da função. Bom, essa questão aqui fica, uma parte dela é bem simples, porque quem é o coeficiente linear da função? É sempre o termo que não tem nenhuma variável do lado dele, né? Lembra que a função é f de x igual a x mais b, e esse cara aqui é o b. E o b será sempre o coeficiente linear. Portanto, a gente já pode determinar aqui de cara que o b é 13. Ou você poderia escrever o coeficiente linear é 13. Beleza? Agora, o angular é o n. E o n a gente tem que calcular. E aí, do mesmo jeito,
né? Só que dito de forma diferente no enunciado, você tem as informações que você precisa para encontrar esse bendito coeficiente angular, tá? Que no nosso caso aí a gente chamou de N, de navio. Então, aqui o nosso eixo cartesiano, já sabemos que a função corta o eixo dos y, né, no valor 13, então a gente já marca o 13 ali na parte positiva, e falta o outro ponto. Mas o outro ponto, em vez de ele me dizer que f de não sei o que é zero, ele me diz aqui, ó, com raiz 3. Quando ele me diz raiz 3, eu já posso considerar tranquilamente que o f de 3 é zero. Portanto, se o f de 3 é zero, a gente sabe que a função, o gráfico da função vai cortar o eixo do x na posição 3. Então, a gente marca o 3 aqui, ó, mais ou menos aqui, e a gente tem os dois pontos que a gente precisa. Aí, perceba que nesse momento, você tem um ponto lá em cima no y, né, que é o 13, e tem um ponto aqui embaixo no x. Só tem uma forma de eu traçar esse negócio aí, ó. Qual é a forma? É descendo essa reta que vai passar por esses dois pontos aí. Opa, tá bem errado aqui, né? Tem que descer mais assim, mais inclinadinha para passar pelos dois pontos. Isso ainda não deu. Mais inclinada ainda. Aqui. Eita, mais ainda. Vai passar em cima do y ali, mas tudo bem. Tá aqui, ó. É mais ou menos isso. Beleza? Joia, formou o triângulo? Formou, não formou? Por que formou o triângulo? Olha ele aqui, ó. Retângulo. Eu vou rachurar ele aqui, ó. Esse é o meu triângulo, certo? E onde é que está o alfa que eu quero? O alfa que eu quero, lembra que é esse aqui, ó. É o ângulo de inclinação da reta com o eixo dos x. É sempre o ângulo formado à direita, né, do gráfico. Mas eu não tenho triângulo desse lado. Aí você vai lembrar daquela relação que eu falei para vocês na sala de aula, né? Que a tangente de ângulos suplementares, elas são opostas, ou seja, elas têm sinais opostos. Então, mas elas são exatamente a mesma, só que com sinal oposto. Então, veja só, se eu não posso calcular o alfa porque eu não tenho triângulo desse lado, então eu vou calcular esse beta bem aqui, ó. Deixa eu tirar esse riscado que eu fiz aqui, para que vocês já identificaram o ângulo, né? A gente quer achar esse cara aqui, e eu só posso achar esse, ó, porque é aqui que está o triângulo. Só que se eu achar o beta, como eu sei que ângulos suplementares, ou seja, aqueles ângulos cuja soma dão 180, a soma dá 180, eles têm a mesma tangente, só que uma é com um sinal e a outra é com um sinal exatamente oposto. Então eu vou calcular o beta, e depois, ao calcular o beta, eu só mudo o sinal do beta e acho, então, o meu alfa. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos achar a tangente. Opa, a tangente de beta. Eita, tô querendo fazer um F aqui de todo jeito. A tangente de beta. Bom, a tangente de beta vai ser o cateto oposto. Olha aqui, ó. 13, né? Que é a distância do cateto oposto. Oposto ao ângulo. Então, 13 sobre o cateto adjacente, que é esse cara aqui, ó, que é quem? 3. Portanto, essa aqui é a tangente de beta. Ora, isso vai implicar para mim que se a tangente de beta é 13 sobre 3 e o alfa é suplementar, nota aqui, ó, se eu pego o alfa e somo o beta e somo com o alfa, não dá 180? Então, o alfa é suplemento do beta, né? Eles somados dão 180. Portanto, isso me garante que a tangente do alfa vai ser exatamente igual a menos a tangente do beta, ou seja, é só trocar o sinal. Beleza? Então, eu acabei de achar a tangente do alfa simplesmente calculando a tangente de beta. Tranquilo? Isso sempre acontece quando a função é decrescente, né? Nesse caso aí, você está vendo que a função, a inclinação dela, o ângulo de inclinação, que é esse alfa aqui, ó, ele é maior do que 90 graus. Beleza? Dessa forma aí, uma vez encontrada a tangente de alfa, eu sei que A é igual a tangente de alfa. Ou seja, o coeficiente angular, que no meu caso aqui não é A, né? Vai ser N, que é o coeficiente angular aqui, ó. Tá vendo? Então, se N é igual a tangente de alfa, logo N é igual, tangente de alfa não é menos 13 sobre 3? Então N é menos 13 sobre 3. Veja que
não tem necessidade dos valores serem todos certinhos, né? 13 sobre 3 é uma fração irredutível, não dá, né? Um número racional, portanto, não dá para você simplificar. Então, a minha função ali, se eu fosse reescrevê-la já com os valores que eu descobri, seria assim, f de m é igual a menos 13 sobre 3 de m mais 13. Essa seria a função depois que eu calculei ou que eu encontrei o seu coeficiente angular. Beleza? Show de bola. Espero que estejam entendendo legal. A terceira questão fala assim, ó, sabendo que a tangente... Aí você tem que dar uma interpretada aqui, olha só. Sabendo que a tangente do ângulo de inclinação da reta, que representa o gráfico de uma função afim, é menos 3, qual o valor do coeficiente angular dessa função? Então, veja só. Parece difícil, né? Mas olha só. O que é que ele está te dando aqui? Que a tangente do ângulo de inclinação, ele já te deu aqui, ó, a tangente. Isso é muito comum em questão de Enem, cara. É um texto grande que você confunde, pensa que é uma coisa e é outra. Ele te disse o seguinte, ó. Ele disse, ó, a tangente do ângulo, você sabe que a tangente do ângulo de inclinação da reta, que representa um gráfico de uma função qualquer, a função afim, né? Função do primeiro grau, é menos 3. Então, a tangente do ângulo, né, que representa a inclinação da reta da função, é menos 3. Então, ele te deu isso, te deu essa informação. Aí ele pergunta, qual o valor do coeficiente angular dessa função? Ora, tanto espaço para resolver, eu vou botar até bem grande aqui, ó. O A, que é, em tese, o coeficiente angular, né, ele não é igual a tangente do alfa, onde alfa é o ângulo de inclinação da reta da função. Ora, se ele me disse já que a tangente de alfa é menos 3, quanto é o coeficiente angular? Exatamente, menos 3. Não tem o que fazer, né? Então, só um exemplo de uma questão que pode vir toda cheia de lero-lero, mas que, na verdade, já te deu basicamente a função, já te deu basicamente a resposta, e que ele só está querendo saber se você manja da teoria, né? Da parte teórica por cima, que tem por trás dessa questão de coeficiente angular e coeficiente linear. Beleza? E aí, se a questão ainda perguntasse assim, e esta função, que apresenta essa característica, né? Que tem a tangente do ângulo igual a menos 3 e tal, ela é crescente ou decrescente? Aí você já afirmaria com todas as letras que ela é uma função decrescente, visto que a tangente deu negativa, o A é negativo, ou seja, o coeficiente angular sendo negativo, a função sempre é decrescente. Show? Beleza. Vamos para a quarta, então. A quarta fala assim, ó, considere a função linear f de x igual a x. Presta atenção nessa, hein? Essa aqui a gente nunca fez, mas olha só. Considere a função linear f de x igual a x. O ângulo de inclinação da reta que representa o seu gráfico é, perceba que eu não pedi, neste momento, o coeficiente angular. Porque o que é o coeficiente angular? É a tangente do ângulo. Eu quero o ângulo. Percebe? Então, como é que a gente vai calcular o ângulo? A gente vai ter que calcular a tangente dele. E aí, se esse ângulo for um ângulo notável, você lembra quais são os ângulos notáveis? 30, 60, 30, 45, 60, 90, né? Na verdade, 0, 30, 45, 90. São os ângulos que a gente precisa saber lá os valores meio que de cor do cosseno, seno, tangente e tal. Tem uma tabelinha para isso. Mas esse exercício aqui é só para a gente poder ver as variações que podem acontecer com essas questões relacionadas a coeficiente angular. Então vamos lá. F de x igual a x. Então eu vou desenhar esse gráfico para eu poder ver aqui qual vai ser o coeficiente angular desse camarada. Mas embora eu já saiba, né? Mas de todo jeito eu vou desenhar aqui para você, a conclusão vai ficar bem clara depois que a gente fizer o gráfico, e você vai perceber que nesse caso nem precisava fazer gráfico. Então vamos lá. Onde que essa função f de x igual a x corta o eixo dos y? Ora, é no b. Quanto é o b dessa função? É 0. Então a função corta o eixo dos y aqui, ó. Esse é um ponto. Beleza?
Joia. Qual a raiz dessa função? A raiz dessa função é quando o f de x, né, se eu quiser ver a raiz, eu faço assim, ó, quando o f de x for igual a zero. Quando é que o f de x vai ser igual a zero? Quando o x for zero. É a única forma. Então, ele também passa aqui, né? Botar até de outra cor. Ele também, ou seja, o eixo, o x, o ponto onde a função corta o eixo do x também é no y. Então, também é no zero, perdão, é aqui na origem, né? Então, veja, essa função é uma função que corta o eixo do x no zero e corta o eixo dos y no zero. Portanto, ela é um tipo de função afim, ou função do primeiro grau, especial, que a gente viu, né, na sala, que é uma função, parece que eu estou ouvindo você responder aqui, é uma função linear, né? Então, o gráfico dela passa na origem. Então, esse gráfico bem aqui, ó, passa na origem. Beleza? Tá bem aqui assim. Beleza. Ah, Cláudio, mas se passa na origem, então como é que eu vou saber o ângulo e tal? Beleza. Ele me deu alguma outra informação? Não, ele me deu os 2 pontos, mas os 2 pontos caíram no mesmo lugar. Eu preciso de mais um ponto para formar o meu triângulo. Ah, mas aí nesse caso, você pega qualquer ponto que você queira aqui, ó. A função não é não é f de x igual a x? Beleza. Vamos tomar x igual a 1. Então, eu vou marcar o x bem aqui, ó. 1, por exemplo, bem aqui. 1. Quando o x for 1, quanto vai ser o y? Se eu substituir 1 bem aqui, quanto vai ser a imagem de 1? Vai ser 1, né? Então, a imagem do 1 vai ser exatamente 1. Então, eu vou subir aqui, ó, marcar aqui, e vou subir aqui, marcar aqui. Então, aqui vai ser 1 também. Então, pronto, já tem o outro ponto. Já tem o outro ponto, e aí já tem o triângulo. Concorda? Olha o triângulo formado aí. E qual é o ângulo de inclinação dessa reta? Esse aqui, ó. Vou chamar de alfa. Beleza. E agora, qual que é a tangente desse ângulo? Vamos ver? Tangente, né, do ângulo alfa vai ser cateto oposto, que é esse cara aqui, que no meu caso é quanto? 1. Sobre o cateto adjacente, que é esse caso aqui, que é 1 também. Então, a gente sabe que a tangente de alfa é 1. Beleza. Ora, o A não é igual a tangente de alfa, ou seja, o coeficiente angular não é igual a tangente de alfa, tangente de alfa não é 1, então a gente acabou de concluir que o coeficiente angular dessa função é 1. E está aqui mesmo, f de x igual a x, não tem 1 aqui na frente? Então, sem fazer o gráfico, a gente já sabia que o coeficiente angular é 1. Se o coeficiente angular é 1, a tangente do ângulo de inclinação é 1 também. E aí a pergunta é, qual o ângulo que tem tangente 1? Aí você vai lá na tabelinha e vai lembrar que se eu tenho a tangente de alfa igual a 1, o alfa só tem uma opção, é ser 45 graus. E aí você pode até ver pelo próprio desenho mesmo, né, que a função, esta função específica, f de x igual a x, ela corta aí o plano cartesiano exatamente no meio, né? Então você vai ter aqui 45 graus para cá, para esse lado, 45 graus para cá, para esse outro lado, o que vai formar os 90 graus aí que forma entre os eixos x e y. Beleza? Joinha, bacana. E agora a gente chegou na quinta questão. A quinta questão é para a gente encontrar as raízes das funções. Essa aqui eu vou fazer só algumas delas, tá? Para a gente poder sobrar algumas aí para vocês fazerem como exercício. Então, para encontrar a raiz de uma função, você tem que lembrar que raiz é o quê? É o ponto, eu quero saber qual é o valor de x que leva a zero na função, ou seja, qual é o valor de x que tem imagem zero. Em outras palavras, qual o valor de x ou o valor da variável, né? No caso aqui dessa primeira função, qual o valor de a, que se eu colocar aqui, a imagem do a, que é o f de a, vai ser zero. Se eu quero que isso aconteça, basta que eu faça o quê? Eu zere, né? Eu faço assim, ó. Quero que o f de a seja zero e eu quero saber qual é o valor de a. Então, repito o resto, 5/3 de a mais 2. Desse jeito eu tenho uma equação. É uma equação do primeiro grau. E arrumando para ficar mais bonitinho, do jeito que a gente conhece, a gente pode colocar, inverter só
essa igualdade, né? Fica 5/3 de A mais 2 igual a zero. E aí o que é que você tem que fazer? Você tem que, né, subtrair 2 dos dois lados da igualdade, que é o famoso passar o 2 para o outro lado, trocando o sinal, que eu prefiro, né, não falar isso normalmente, para que a gente possa se acostumar como é que isso acontece. Então, deixa os 5/3 de A e do outro lado vai o menos 2. Beleza? Daí para frente, o que é que eu tenho que fazer? Passar os 5/3 de A para o outro lado, ou dividir os dois lados da igualdade por 5/3 de A, o que vai me dar só o A aqui desse lado, igual a menos 2, tudo isso dividido por 5/3. E a gente vai ter aqui uma divisão de fração. Nessa divisão de fração, você vai conservar a primeira e multiplicar pela segunda invertida, que no caso aqui é 3/5, o que resulta necessariamente num valor de A igual a menos 6/5. Ou seja, o que é que a gente chegou à conclusão aqui? Que menos 6/5 é o valor é o valor de x cuja imagem é zero. Portanto, menos 6/5 é a raiz desta função da letra A. Beleza? E na letra B? Nota que os valores, né, são diferentes, mas é a mesma coisa. O que é que a gente vai fazer? A gente vai igualar a zero a função aqui. Deixa eu botar até mais para cá para dar mais espaço. Vou igualar a zero a função aqui e dizer que o menos 0,5 de B menos o 0,1, isso aí vai ser igual a zero. Ajeitando, né, a nossa função, a nossa equaçãozinha, vai ficar 0,5b menos 0,1, isso igual a zero. Fazendo a operação que conhecemos, né, isolando o b, ou o termo que tem b de um lado da igualdade, vai ficar 0,5b igual a 0,1. E aí, de novo, o que eu quero é o valor de b, então isolando o b vai ser igual a 0,1 dividido por 0,5. Essa é uma resposta? Esse é o valor. Posso dividir 0,1 por 0,5? Não. Mas se você quiser exercitar e fazer um negócio mais bacana, entregar um valor mais legal, e se as alternativas não aparecerem essa, você pode fazer uma jogada aqui que é transformar isso tudo em fração, né? Então você pode dizer, ó, o B vai ser igual 0,1 é o quê? É 1/10, certo? E o 0,5 é 5/10. Então você tem agora uma divisão de fração que a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Conservar a primeira, 1/10, e multiplicar pela segunda invertida, que é 10/5. Ora, nessa multiplicação, você pode cancelar esses dois aí, né? Ou seja, você vai multiplicar 1 por 10 e o 5 por 10, você acaba podendo simplificar esses caras aí sem ter que fazer essa multiplicação. Daí sobra o quê? O B sobra como 1/5, que é uma resposta mais bonitinha, né? Você vai concordar comigo, do que aquela lá. Mas é a mesma coisa. Se você dividir isso aí, vai dar 0,2, tanto o 0,1 dividido por 0,5 dá 0,2, quanto 1/5 dá 0,2. Veja que são frações equivalentes. Eu digo isso porque às vezes você chega numa resposta e tem lá as alternativas, está numa prova, e a alternativa não aparece assim, por exemplo. Você chegou, aí não apareceu assim, mas tem essa lá. Então você tem que ter sempre essa manha e essa visão aí. Beleza? Bom, vamos lá. E essa outra aqui? Essa outra é a mesma coisa, né? Y igual a menos x mais 12. Nota que qual é a diferença dessa aqui? É que, na verdade, eu já coloquei isso no formato de equação. Mas lembra que o y é o valor da imagem do x, né? Então, esse y é como se fosse o f de x. Como se fosse, não, é o f de x, a imagem de x. Então, para eu saber a raiz da função, o valor de y tem que ser zero, exatamente como os demais, tá? As outras operações que a gente fez aí. Então, 0 igual a menos x mais 12. Arrumando essa equaçãozinha aqui, vai ficar menos x mais 12 igual a zero. E aí ficou fácil, porque eu pego isolando o menos x, ou seja, subtraindo 12 dos dois lados da igualdade, eu vou ficar com menos x igual a menos 12. É isso que eu quero? Não. Então, eu multiplico por menos 1 os dois lados da igualdade também,
chego então que x é igual a 12. No caso, 12 é o valor de x cuja imagem que leva a imagem zero, ou seja, é o valor de x que tem imagem zero, portanto é raiz da função. Beleza? E aí essa d aqui eu vou deixar para você fazer. Qual a raiz da função f de x igual a 4? Eu quero saber qual é a raiz, ou seja, qual é o ponto. Veja, raiz é o ponto onde a função corta o eixo do x. Qual é esse ponto? Fica para você responder. E aqui temos a nossa questão de revisão, né? Aquela questão que eu vou deixar para vocês fazerem aí com alguma tranquilidade. Mas vou dar algumas dicas, tá certo? É só para você simplificar, tá bom? Então, como é que você simplifica? Não é para você chegar em um valor específico, é só para simplificar, ou seja, chegar em um valor equivalente, tá bom? Então, como é que você poderia simplificar essa primeira aí, ó? A ao quadrado menos B ao quadrado dividido por A menos B. Bom, vamos lá? Lembrando de produtos notáveis. Vou botar aqui para ficar um traço de fração decente, né? Olha só como é legal isso aqui, cara. Se você lembrar de produtos notáveis, é importante que a gente lembre sempre, essa diferença de quadrados é um produto notável conhecido, que é o quê? Lembra que é você pegar o A mais B e multiplicar pelo A menos B. Se você multiplicar e você fizer o chuveirinho, você vai chegar exatamente no A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, isso aqui é exatamente igual a isso. Certo? Então, o que é que eu fiz? Fatorei, beleza? Isso vai me ajudar por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. E aqui embaixo eu não tenho A menos B? E aí fica muito legal, porque aí você nota que se está multiplicando em cima, né? Eu posso, não poderia se fosse mais ou menos em cima, né? Mas aqui eu posso tranquilamente fazer isso. Portanto, a minha resposta para essa simplificação seria que esta expressão ela é equivalente à expressão A mais B. Tranquilo? Só isso. Joia? Muito bem. Agora vamos ver a outra, letra B. Divisão de fração. Olha só. Só que antes de fazer a divisão de fração, a gente tem que fazer a potência, né? Então tem uma potência aí. Como é que a gente faz essa potência? A gente faz assim. Como é uma fração elevada a uma potência, você eleva o numerador e eleva o denominador a mesma potência, né? Então vou desenhar de novo o tracinho de fração, que agora eu gostei de desenhar esse tracinho bem retinho aqui. E aí vai ser o seguinte, vamos lá. Se eu tenho que elevar o numerador e o denominador ao quadrado, 3 ao quadrado é quanto? 9. E quanto é 2 ao quadrado? É 4. Aí vou botar de novo o tracinho de fração, que ficou legal demais esse negócio aqui. Né? 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Então, isso aí resolveu a minha potência de cima. E eu vou deixar a de baixo lá, que é 9. Eita, vou fazer o tracinho. 9 sobre 8. Beleza? Bom, agora sim, eu tenho divisão de fração. Ora, como é que eu faço para dividir essa fração aqui? Ajeitar aqui, ficou meio grande. Como é que eu faço para dividir essa fração? Eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Você está lembrado disso? Então vamos lá, isso vai ser igual. Vou conservar a primeira, 9 quartos, e vou multiplicar pela segunda invertida, que é 8 nonos. E aí, olha como é legal. Pelo mesmo jeito que eu cortei ou simplifiquei lá do outro lado, né, na outra questão lá, eu posso pegar esse 9, ó, para cortar com esse. Vai sobrar então quem? Vai sobrar 8 sobre 4. Então, isso aqui vai ser igual a 8 sobre 4, que, obviamente, dividindo 8 por 4, a gente chega no número 2. Portanto, aquela fração zona lá é equivalente a 2. Joia? Beleza pura. E essa aqui, cara? Essa aqui, ó. Essa aqui é legal, né? É a raiz quadrada disso tudo. Você olha e diz, pô, mas só tem letra, cara. O que é que eu vou fazer? Você vai lembrar de produto notável de novo. Você lembra que esse aí, ó, o quadrado do primeiro, aqui, ó, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é o que mesmo? Isso é o quadrado da soma, não é? Então você pode escrever isso aqui tranquilamente assim, ó. Raiz quadrada de quem? A mais B
ao quadrado. Olha que legal. Agora você sabe que quando você tem uma raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, você pode fazer isso aqui também. Ou seja, você simplifica o quadrado com o índice da raiz. E aí vai sair somente a expressão, nem vou botar parênteses, a expressão A mais B. Portanto, a raiz quadrada desse negoção aí, todo, é equivalente a simplesmente A mais B. Legal? Show, né? Bom, na empolgação eu acabo fazendo tudo, mas não tem problema, né? O importante é que a gente aprenda juntos aqui. Então, bora lá. E essa raiz oitava aí, cara? Raiz oitava desse numerão. Cara, você não pode se desesperar e nem pode colocar na calculadora, porque você não vai conseguir calculadora na hora que estiver fazendo a prova, né? Então, o que é que você tem que fazer aí? Tem que fatorar esse número. Bom, você tem que pegar esses 65.536, né? Você tem que fatorar ele. Fatorar ele em que sentido? Pegar fatorar mesmo, ó, por 2, aí você divide por 2, porque ele é par, né? Termina em 6, então você vai dividindo, vai dividindo. Se você fizer isso, né? E como eu já fiz isso algumas vezes, isso é um número bem interessante para a área da computação, que é uma área que eu atuo bastante, você vai perceber que isso aqui é exatamente 2 elevado a 16. Aí pronto, ficou legal, não ficou? Porque 2 elevado a 16, a raiz oitava de 2 elevado a 16, você não precisa fazer muita conta não, você só simplifica, assim como a gente simplificou esse aqui, ó, esse por esse, aí deu 1, saiu a raiz, né? Esse aqui você vai simplificar com esse aqui. 16 dividido por 8 é quanto? 2. Então saiu a raiz. Mas o que é que vai sair? Vai sair o 2 que está dentro da raiz elevado a 2. Por quê? Porque foi o que restou dessa simplificação aqui. Ó. Eu simplifiquei o 16 pelo 8. O 8 saiu, né? Porque o 8 é menor do que 16. Mas sobrou ainda o 2. O expoente 2 da base 2 aqui embaixo. Então, 2 elevado a 16, ou seja, a raiz oitava de 2 elevado a 16 é exatamente igual a 2 elevado a 4, 2 elevado a 2, que é 4. Perceba que sem calculadora, sem nada, você acabou de calcular uma raiz oitava de um número absurdo aí. Beleza? Tranquilinho? Então é isso, gente boa. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Espero que tenha sido legal aí para vocês essa nossa aula de exercício. Deixa eu ligar agora aqui a minha câmera para me despedir de vocês. Então, espero que tenha sido bacana. Foi legal para mim também. Eu sempre gosto de conversar com vocês. A saudade já bateu, né, desde ontem. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Para quem, obviamente, quiser e puder, na quarta-feira, teremos o nosso atendimento, normalmente, mas sem necessidade agora de recuperar nota, pelo menos para alguns, né, ou para a grande maioria, que eu fiquei muito satisfeito. Já corrigi ali as atividades da aula de ontem, todo mundo que entregou acertou tudo, fiquei muito contente, só aqueles que não entregaram, que infelizmente ali ficou ruim, mas ainda dá para eles para vir na quarta-feira e recuperar essa nota aí, beleza? Então, fica a lista de exercícios para você responder e entregar no Classroom escaneada até hoje às 23h59, beleza? Forte abraço, fica com Deus e tchau.